Sejam bem-vindos, caros companheiros, a mais um vídeo do site Sedução Hipnótica. Bom, neste vídeo vamos fazer uma breve análise da mente feminina. Bom, muito bem, é aqui que vamos começar a entrar realmente no universo desejado. É a partir deste conhecimento que vamos entrar definitivamente na verdadeira arte de se conquistar mulheres. Entender os conceitos que serão aqui revelados irá te colocar a um passo à frente no caminho da conquista e da sedução. Bom, com certeza você já parou para observar o corpo feminino, todas aquelas curvas que deixam qualquer marmanjo de boca aberta, mas já parou para observar o comportamento feminino, suas atitudes e interesses? Já parou para se imaginar dentro de uma mente feminina? Bem, o que quero que vocês entendam aqui é que as mulheres, na maioria dos casos, não agem frequentemente com uma razão totalmente lógica. Quase sempre se deixam levar pela questão emocional da situação. Portanto, para entendê-las, temos que entrar em seu mundo por alguns momentos. Existem várias outras diferenças sutis na maneira pela qual o cérebro dos homens e das mulheres processam a linguagem, as informações, as emoções, o conhecimento e etc. Enfim, algumas dessas diferenças mais interessantes referem-se à maneira segundo a qual os homens e as mulheres calculam o tempo, por exemplo, estimam a velocidade de objetos, realizam cálculos matemáticos, mentais, orientam-se no espaço e visualizam os objetos tridimensionais e assim por diante. Ao realizar todas essas tarefas, os homens e as mulheres são extremamente diferentes. E assim são também quando seus cérebros processam a linguagem. Isso poderia explicar, afirmam vários cientistas, o fato de que existem mais homens matemáticos, pilotos de avião, guia de safari, engenheiros mecânicos do que mulheres. Vale lembrar que estas informações não são de caráter machista e limitada. Homens e mulheres foram condicionados a agirem assim. Condicionamento adquirido por nossa cultura e pelo determinismo de nossos antepassados. Mas é fácil perceber também que essas diferenças entre homens e mulheres tendem a um certo equilíbrio, pois tanto o homem quanto a mulher estão sendo diretamente influenciados pela globalização e a presença feminina crescente no mercado de trabalho. Os homens e as mulheres de hoje se preocupam mais em entender a mente do sexo oposto por questões competitivas, profissionais e etc. Enfim, mas por outro lado, há características pessoais de cada sexo, e isso não podemos negar, que são influenciadas por fato genético, que foram, vamos dizer assim, fixadas no comportamento humano por um processo de centenas ou milhares de anos. Bom, as mulheres tendem a ser melhores que os homens em empatia, em habilidades verbais, sociais e de proteção, dentre outras. Enquanto os homens tendem a ser melhores em habilidades de independência, de dominação, em habilidades matemático-espaciais, nas de agressão relacionada à hierarquia e outras características. Todas essas diferenças estão ligadas a um fator genético e grande parte no fator determinístico cultural. Meninas, por exemplo, aprendem a se envolver emocionalmente e a cooperar entre meninas desde pequeno. Essas diferenças foram formadas em um passado primitivo dos seres humanos. As mulheres foram condicionadas a aperfeiçoar suas habilidades sociais e verbais e de proteção, pois se concentravam mais em grupos passivos. Concentravam em ficar na tribo, por exemplo, enquanto o homem saía para caçar. O mesmo aconteceu ao longo de milhares de anos, enquanto as mulheres ficavam nas cidades e em casa cuidando dos filhos, os homens saíam para a guerra, e é exatamente por essas necessidades de força pessoal do homem que ele desenvolveu melhor as habilidades de poder hierárquico e matemático-espacial. Bom, hoje com o avanço da tecnologia e da robótica, é fácil perceber que essas diferenças dos sexos tendem a um equilíbrio, isso acredito, pelo bem da evolução humana. Acredito que estas mudanças realmente ocorrerão entre as próximas centenas de anos. Quando houver equilíbrio entre os sexos, haverá maior equilíbrio sobre a vida no mundo, com certeza. Enfim, essas diferenças discerníveis e mensuráveis do comportamento são programadas muito antes que as influências externas tenham a oportunidade de se manifestar. Elas refletem uma diferença básica no cérebro do recém-nascido que já conhecemos: a maior eficiência dos homens quanto a habilidades espaciais e a maior habilidade das mulheres enquanto a fala.
Bom, vale lembrar que essa diferença só é detectada em uma média. Isso significa que tem muitas pessoas, homens e mulheres, que possuem habilidades verbais e espaciais semelhantes. Porém, saber que as mulheres são mais emotivas nos dá uma ideia de como agir com elas. Vejamos um simples exemplo na tabela ao lado. Por exemplo, enquanto o homem costuma ser mais frio emocionalmente, a mulher é mais emotiva. Enquanto o homem tende a ser mais objetivo em relação aos seus objetivos, a mulher prefere associar emoções ao seu objetivo. Enquanto o homem não gosta de instituir um relacionamento, isso geralmente, mulher sempre está em busca de uma relação duradoura, em especial o casamento. Homens preferem não se ligar sentimentalmente a outras pessoas, já as mulheres buscam estabelecer laços mais sentimentais. Homens preferem passar mais tempo com os amigos, enquanto as mulheres gostam de passar a maior parte do seu tempo com um companheiro. Homens não demonstram afetividade em público ou tentam não demonstrar, já as mulheres querem mostrar a todos o que sentem. Isso vale lembrar mais uma vez que é uma média, que não significa que todas as pessoas são assim. Bom, para compreender as mulheres, devemos fazer a chamada transgressão. O que significa essa palavra? De acordo com o dicionário, transgressão significa a ação humana de atravessar, exceder, ultrapassar noções que pressupõem a existência de uma norma que estabelece e demarca limites. Resumindo, devemos sair dos nossos limites e deixar de observar somente a palma de nossa mão, mas sim todo o seu contexto. Os detalhes, cada pelo, cada marca, os detalhes da vaidade feminina, enfim, analisar tudo. Uma maneira que eu vi que eu poderia ultrapassar esses limites seria fazendo o que chamamos de psicologia de transferência. Essa transferência se baseia em observar as situações, objetos, circunstâncias, acontecimentos e etc. com uma visão de fora do seu corpo, ou seja, você vai analisar tudo em terceira pessoa, ou seja, analisar tudo com outros olhos. Isso pode ser uma dica muito importante para você não ficar muito confuso ao tentar entender o comportamento feminino. Mas mesmo assim, vamos analisar as diferenças entre as emoções e a lógica no cérebro. Bom, muito bem. Antes de aprofundar no universo feminino, é preciso ter uma compreensão sobre o modo masculino de processar informações. O homem analisa cada situação vivida de uma maneira diferente da outra. Compara o cérebro do homem a um apartamento em mudanças. Ambos são separados por caixas. Em cada uma dessas caixas estão guardadas informações diferentes. Temos uma caixa para o dinheiro, temos uma caixa para o relacionamento, temos uma caixa para os bens materiais e para os bens espirituais e etc. O que acontece é que essas caixas não estão conectadas umas às outras. O máximo que pode acontecer é uma caixa estar por cima da outra, o que não interfere no conteúdo de dentro delas. O homem consegue analisar a situação da caixa de relacionamento sem o envolvimento das demais. Basta pegar aquela caixa, separar das demais, abrir e analisar. Isso porque o homem não se deixa conectar as emoções de cada conteúdo. Bom, homens assimilam significados baseando-se através do mundo físico. O significado explícito é que define um evento ou uma emoção, e isto é o que afeta o futuro do evento. Já o cérebro feminino pode ser comparado ao de um fio de lã. Todas as situações vividas estão conectadas umas às outras, ligadas por emoções. Uma emoção vivida jamais é esquecida pela mulher. E quando a mulher sente essa mesma emoção, ela relembra de todas as outras que a fizeram sentir desse mesmo jeito anteriormente. E essas emoções vão se juntando até se formar uma bola de neve. É importante saber que emoções passadas são substituídas pelas mesmas emoções no presente. Portanto, se a mulher sentir a emoção do amor, ela vai viver toda aquela felicidade, desejo, ternura, porém se essa emoção a levou para o sentimento de tristeza, ela vai ligar a felicidade com a tristeza, e sempre que sentir essa mesma emoção, ela vai se conectar com outra. Isso torna o fio de lã embaraçoso e de difícil entendimento. Nesse fio de lã embaraçoso se forma o que eu chamo de nó de marinheiro. Esses nós de marinheiro são formados devido ao fruto das emoções vividas e que, devido às diversas ligações com outras emoções, estão tão embaraçadas que são quase impossíveis de desatá-las. Esses nós estão diretamente ligados a uma vacina.
Essa vacina é o remédio que a mulher precisa para neutralizar essas emoções obtidas com resultados desagradáveis. Por isso que quando você vê uma mulher estressada, triste, com raiva ou qualquer outro sentimento que expressa uma energia negativa, ela procura um objeto de desejo, uma vacina. Muitas se entregam às comidas, e doces, já outras se entregam para as compras, e assim temos diversas outras vacinas, nas quais cada mulher se entrega para uma. Para uma mulher deixar de sentir determinada emoção, que fica ligando a diversas correntes negativas, ela precisa vivenciar outra que a leve a energias positivas. E essas são vacinas que fazem essas ligações. Mulheres assimilam significados baseando-se nas respostas emocionais. O significado subentendido sobre uma emoção ou evento é definido em relação ao impacto que este evento tem sobre as emoções. Então a dica é: enquanto o discurso masculino procura transmitir informações de forma eficiente, a linguagem do sexo feminino procura fazer de forma mais rica em detalhes. Bom, então para um entendimento mais claro sobre o comportamento feminino, precisamos sentir essas emoções cotidianas da mulher. Mas como fazemos isso? Essa é a parte mais difícil de todo esse procedimento. Para entendermos essas emoções, precisamos estar ligados o tempo todo a cada situação vivenciada com uma mulher, sentir o mesmo que ela e em qual emoção esse sentimento a levará. Pegue essa informação e grave com você. Faça isso quantas vezes achar necessário, até que você consiga compreender aonde cada emoção levará a sua parceira ou sua pretendente. Enfim, o que é importante entender é que homens e mulheres pensam de forma diferente. Eles experimentam a emoção de forma diferente. Eles experimentam a linguagem de forma diferente. Eles experimentam a excitação sexual de forma diferente. Então, compreender as emoções femininas é só um passo, porém importante, no entendimento da mente feminina. A mulher, portanto, apresenta foco subjetivo. O que importa para ela é o seu mundo interno, seus valores abstratos, suas emoções sobre suas emoções, as emoções dentro de suas emoções e sua autoimagem, em vez de um mundo físico e empírico como um homem. Bom, é a partir desse ponto que você vai compreender que a resposta para a pergunta sobre como entender as mulheres não existe. O que existe é a resposta para a pergunta: qual a minha ação para entender as mulheres? E a minha resposta é simples. Tente entrar em seu universo. Busque compreender a essência do mundo feminino. Dê amor, dê carinho, seja cavalheiro. Trate a mulher como o ser divino que elas são. Seja paciente, coloque a mulher no seu devido lugar, ou seja, acima de qualquer outro ser neste mundo, pois ela é tudo para o homem. Cada mulher tem as suas crenças e a sua forma de ver o mundo. E é aí que muitos homens se perdem em entender as mulheres. Mas como falado nesse vídeo, mas com essas particularidades de pensamento, mulheres e homens seguem uma linha padrão de pensamento que os definem. Rastreando esses padrões, você poderá ter uma compreensão melhor de sua parceira ou de sua pretendente. Para um homem apaixonado, toda mulher vale quanto ela lhe custa. Ou seja, quanto mais valor você der a uma mulher, mais preciosa ela se torna para você. Bom, aproveitem o dia, amigos. Acessem o site oficial do Sedução Hipnótica pelo endereço que está no vídeo. E até a próxima. Valeu!